Salve, salve pessoal, vamos para as últimas notícias do mercado da bola. Hulk e Arana saindo do Atlético Mineiro e indo para um time carioca. O Corinthians recusou a proposta do time italiano pelo goleiro Hugo Souza. Vamos falar também que o Gabigol está muito próximo de ir para o Santos. O Cruzeiro está muito próximo de acertar a compra do Vitão. E também vamos falar sobre o Gerson no Cruzeiro. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Peço a você, meu amigo e minha amiga que não é inscrito ainda, para fazer a sua inscrição, para você deixar o like também, que é muito importante nessa janela de transferências. Vamos deixar você bem informado de tudo que acontece no mercado da bola, tá certo, galera? Bom, deixa eu começar falando sobre o Grêmio, porque segundo o jornalista André Hernan, o Grêmio abre conversas pela contratação do meia Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro. O jogador vê com bons olhos a mudança de clube. Lembrando que o Sampaoli vai ficar na próxima temporada lá no Atlético. E tem alguns jogadores que não têm uma boa relação com o técnico Jorge Sampaoli. Um deles é o Gustavo Scarpa, que quando o Sampaoli chegou, deixou o Gustavo Scarpa no banco de reservas. Deixa eu aproveitar que eu estou falando sobre o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro pode perder dois jogadores e dois jogadores muito importantes. Estou falando de Guilherme Arana e Hulk. É isso mesmo. Porque segundo o Gabriel Amaral e o canal do Frossar, o Fluminense está com negociações para contratar o Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro. E segundo também as informações, o Atlético Mineiro pode perder o Hulk. O Hulk também está com negociações com o Fluminense, então poderemos ter dois jogadores importantes do Atlético indo para o Fluminense na próxima temporada. Mas quem está chegando no Atlético? Bom, o Atlético está fechando a contratação do lateral esquerdo Juninho Capixaba junto ao Red Bull Bragantino. O acordo envolve um pagamento de cerca de 16 milhões ao Bragantino, além da cessão definitiva de 50% dos direitos econômicos do volante Patrick e do empréstimo do meia Renier. Essa movimentação ocorre na mesma janela e que o clube está com negociações com o Renan Lodge. O Renan Lodge também deve chegar no Atlético Mineiro, as negociações estão avançadas. Deixa eu falar com o Fluminense, porque o Fluminense está acertando a compra do zagueiro James junto ao Mirassol. O Fluminense está fazendo essa contratação, um zagueiro que chegou muito bem no Mirassol, jogou muito essa temporada, deve ser o novo reforço do Fluminense. Deixa eu falar sobre o Santos, porque o Santos está muito próximo de anunciar a contratação de Gabigol, pessoal. É isso mesmo. Segundo o Ricardinho Martins, da TNT Esportes, o contrato será de 3 anos e um salário de cerca de 1,5 milhões por mês. Agora o atacante aguarda a liberação do Cruzeiro para oficializar a transferência. Só que essa negociação aqui com o Cruzeiro é um pouco complicado, sabe por quê? Porque o Cruzeiro tem um contrato com o Gabigol até 2028. Ele ganha lá no Cruzeiro cerca de 2 milhões e 500 mil reais, quase 3 milhões de reais. E como é que vai ficar essa conta? Será que o Gabigol vai abrir mão do salário que ele tem a receber até 2028? Fica difícil aí, né? Mas, segundo aqui a informação, o Cruzeiro, o Santos acertou com o Gabigol, falta agora a liberação junto ao Cruzeiro. Falando em Cruzeiro, o técnico Tite pediu a contratação de Everton Cebolinha no Flamengo, do Flamengo. É isso mesmo. O treinador e sua comissão técnica entendem que o jogador é experiente e daria retorno imediato ao time. Outros atacantes também são observados pelo clube, né? O Tite, quando trabalhou no Flamengo, ele gostava muito do Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha era titular com o Tite no Flamengo e agora o Tite está pedindo aí o jogador no Cruzeiro. Bora aproveitar para mudar de assunto, falar sobre o Corinthians, que recusou a proposta pelo goleiro Hugo Souza. Segundo a informação do site Meu Timão, o Corinthians recusou a proposta do Milan pelo goleiro Hugo Souza. A oferta do clube italiano foi considerada irrisória e recusada imediatamente pelo Corinthians. O Corinthians possui 60% dos direitos econômicos do jogador e outros 40% pertencem ao Flamengo. Falando em Corinthians, o Corinthians soltou uma nota falando que o diretor de futebol, Fabinho Soldado, não é mais diretor de futebol do Corinthians. Segundo a nota que o Corinthians soltou na rede social,
A decisão foi tomada em comum acordo, ele está acertado com o Internacional. Então veremos aí, muito provavelmente veremos o Fabio Soldado como diretor de futebol do Internacional. Para terminar, vamos falar sobre o Felipe Luiz, porque o Flamengo considera a renovação com o Felipe Luiz bem encaminhada, mas falta alguns detalhes. A informação é do Globo Esporte. A discordância financeira está perto de ser superada. O clube entende que não terá problema. O Fla esticou a corda e chegou bem perto do que o treinador pediu. No entanto, detalhes como bônus, metas e multas rescisórias precisam ser ajustadas. A ideia do Flamengo é anunciar a renovação como presente de Natal para a torcida rubro-negra. Tô ficando por aqui, peço para você deixar o like nesse vídeo, peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima. Um forte abraço e até mais.